Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vamos orar hoje o Salmo 78. Eu peço para você se preparar, é um salmo grande. E eu tenho certeza que o nome de Yeshua, o nome do Senhor, o nome de Jesus será glorificado, o nome de Deus será glorificado. Não vou me alongar muito, só vou pedir para que tu envie para pessoas que você ama, tá? E nós vamos orar. Deus já se faz presente. Vamos orar somente o salmo, tá? Sem mais delongas. Feche teus olhos, curva a tua fonte e ore junto comigo, dizendo: escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que puseram em Deus a sua esperança, e se não esquecem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas do céu, e fizesse chover sobre eles o maná para comer, e lhes tivesse dado do trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos, e ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial e ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às tuas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e a não destruiu. Antes, e muitas vezes desviou dela a cólera e não deixou despertar a toda a sua ira, porque se lembrou que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus, duvidaram do Santo de Israel.
Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. Ele lhes mandou enxames de mosca que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e ao seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos e os seus rebanhos. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males e ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força na tenda de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto, como um rebanho. Ele os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou todas as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente com seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló e a tenda que estabelecera com a sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. E aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial, e os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu seus adversários que fugiram, e os pôs em um perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Senhor, muito obrigado pelo povo que Tu me deu. Eu peço para que, em nome de Jesus, cada pessoa que orou esse salmo por inteiro receba o dobro da Tua presença, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmão.